nós vamos continuar os nossos estudos do breve catecismo. Hoje vamos estudar a questão 85 e 86. A questão 85 pergunta o seguinte: o que exige Deus de nós para que possamos escapar da sua ira e maldição que merecemos por causa do pecado? A resposta é: Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Nós encontramos em Atos capítulo 20 o seguinte: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo defendendo o seu ministério. Vemos também em João capítulo 3: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A pergunta 86 pergunta o seguinte: o que é fé em Jesus Cristo? E a resposta é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. E aí Gálatas 2, verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda essa noite, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia daqueles que forem me ouvir, tem misericórdia principalmente de mim. E sou eu para proclamar a Tua palavra. Livra-me do erro, livra-me do engano. Ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas que possamos guardá-la em nossos corações. E que o Teu Santo Espírito efetue em nós o querer realizar, possa modificar na nossa vida as nossas atitudes, nosso comportamento, nosso louvor e adoração a Ti, a nossa confiança em Ti, conforme aquilo que nós vamos aprendendo da Tua Santa Palavra. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nas últimas exposições nós vimos que Deus, Ele exige perfeita obediência à sua vontade. Não é qualquer obediência, é perfeita obediência à sua vontade, conforme a sua lei, conforme expresso em sua lei. Nós vimos ainda que ninguém pode guardá-la perfeitamente. E mesmo trabalhamos também que ninguém a quer guardar. Mas ainda que quisesse, ninguém pode guardá-la perfeitamente. Vimos ainda que todo e qualquer pecado, ele é cometido contra Deus, primeiramente contra Deus. E desenvolvemos o porquê que todo e qualquer pecado, ele merece a condenação, não somente nessa vida, mas a condenação perpétua, a condenação pela eternidade. Lembra, nós pecamos contra Deus primeiramente, e Deus é eterno, Deus está fora da régua do tempo, por isso as consequências dos pecados são eternas. Óbvio que nós não paramos por aí, a lição seria só isso, mas nós fomos um pouquinho à frente. Eu sempre defendo o seguinte, que a pregação do Evangelho tem sido muito falha em nossa nação, não tem se pregado o Evangelho, porque as pessoas querem trazer boas novas sem apresentar antes as más novas, sem falar do estado do homem. De outra forma, nós também não poderíamos apresentar apenas a má nova na semana passada e deixar as pessoas irem sem ouvir a respeito de Cristo. Então nós vimos que devemos crer e que devemos confiar unicamente em Cristo Jesus para a nossa salvação. Hoje nós vamos desenvolver um pouco mais, um pouco melhor essa ideia do crer em Jesus Cristo, e que Deus nos ajude. O primeiro fato que nós precisamos estabelecer é o seguinte:
é que é impossível escapar da ira de Deus por algo que nós mesmos façamos. Isso tem que estar muito claro em nossos corações, isso tem que estar muito claro em nossa mente. E veja, não é só a expressão completa, mas os desdobramentos disso. Essa sentença dita dessa forma: olha, é impossível você escapar da ira de Deus por alguma coisa que você faça. Você crê nisso? Claro que creio. Ao mesmo tempo, rapidamente, nós começamos a acrescentar ao Evangelho alguns apêndices, algumas coisas extra-Evangelho, algumas obras, alguns méritos, algumas coisas que nós fazemos que achamos que tornamos Deus devedor de nós por algum motivo. Ou de outra forma, algumas coisas que nós fazemos e temos consciência que fazemos errado, e achamos que por causa disso, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ela é arranhada, ela pode ser perdida. Então, a linha que separa o entendimento de que nós nada podemos fazer, para o imaginar, o agir, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, é uma linha muito tênue, e nós constantemente, acabamos colocando o pezinho para fora disso. Quantas vezes você não imaginou o seguinte: poxa, eu estou passando por algum problema, por alguma dificuldade, porque eu fiz algumas coisas erradas, então é causa e consequência imediata, e se eu estou passando por isso, muito provavelmente a minha salvação foi arranhada de alguma maneira. Claro que eu não vou falar do oposto, né? O oposto disso é aquele que acha que está sempre bem, que foi salvo e pode enfiar o pé na jaca. Não vem ao caso falar sobre esses, mas esses ainda não conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ao conhecerem, não é que não vão mais pecar, mas cada pecado trará aos seus corações um desespero. A sua vida será um constante estado de santificação, e sempre que algo desafina disso, a pessoa vai se sentir incomodada. Nós vimos que ninguém pode obedecer perfeitamente à lei. Ninguém pode. Não é possível ao homem. E mesmo que obedecesse perfeitamente à lei, o que é impossível, ainda assim a lei não poderia nos salvar. Nós não somos pelagianos. Nós entendemos que nós nascemos já mortos em delitos e pecados. Nascemos já com o pecado original nos condenando. Nascemos com uma natureza corrupta. Esse é o motivo de nós não conseguirmos obedecer a Deus perfeitamente. Mas ainda que conseguíssemos, isso só no campo das ideias, há uma condenação sobre as costas, pesando sobre as costas de todos aqueles que nascem. Como a Bíblia diz, eles nascem, o homem natural está debaixo da ira de Deus. E pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. Alguém teria que pagar o preço, e nós não podemos pagar o preço. Esse pecado cometido contra um ser eterno tem um preço eterno a ser pago. Daí nós entendemos a eternidade do inferno. Então vimos que ninguém pode obedecer perfeitamente à lei. E como se não bastasse não conseguir obedecer perfeitamente, vimos que tropeçar apenas em uma vírgula. Se nós conseguíssemos obedecer muito e tivéssemos já até, poxa, olha como eu estou obedecendo a lei de Deus, orgulho, tropecei. Já sou réu de toda a lei. Não só daquilo, mas de toda a lei. Cada mandamento quebrado, ele desencadeia uma reação em cadeia, é um efeito dominó, todos os pecados vão sendo atrelados àquilo. Não que isso seja pouco, mas veja, não para apenas nisso, não é somente isso. As Escrituras, elas são claras a respeito da nossa justiça. Isaías diz o seguinte sobre a nossa justiça: mas todos nós somos como um imundo. Lembram que a lepra, ela é um símbolo do pecado no homem, que o torna imundo. Nesse contexto aqui, a imundícia está falando sobre o produto, vocês sabem o que está falando. Nós somos como um imundo.
E todas as nossas justiças são como o trapo dessa imundície. Absorvente e sujo. Isso é o que nós somos. Nós somos essa imundície. Todos nós murchamos como a folha. E veja, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. As nossas iniquidades, elas nos tiram do lugar. Elas constantemente nos fazem sair do lugar. Isso é Isaías falando a respeito da justiça do homem. Como eu falei para os irmãos, se não me engano, no domingo, se a nossa justiça é um trapo de imundície para Deus, imagina a nossa injustiça. Mas após tratar tanto a respeito das más novas, vamos lembrar um pouco das boas novas. Vamos lembrar um pouco do Evangelho. O Evangelho, ele concede aquilo que a lei exige. A lei exige algo que é inalcançável, e a boa nova é que o Evangelho nos concede isso. Basta nós crermos no Evangelho. Crer no Evangelho é ter fé em Cristo Jesus e na sua obra. Crer no Evangelho é crer que nós estávamos condenados e não havia nada que nós poderíamos fazer, que nós necessitávamos de um Redentor, e nós encontrarmos esse Redentor no Cristo, e no Cristo conforme as Escrituras. O pastor Hélio Clemente diz o seguinte: a fé é o meio de salvação que Deus decretou antes da fundação do mundo para salvar os seus eleitos. Então, o ponto é o seguinte: basta crer. E aí nós podemos imaginar, ficou fácil então, é só crer. Eu criei, então, né? Não exatamente. Não exatamente, porque há uma impossibilidade até mesmo para isso. Nós temos visto que o homem não possui um arbítrio livre. O seu arbítrio foi escravizado pelo pecado. No domingo mesmo, eu fiz questão de ler um arminiano falando sobre isso, dizendo que o homem nasce sem o livre arbítrio. O seu arbítrio está escravizado pelo pecado. O que significa isso? Que o homem tem liberdade plena de fazer aquilo que a sua natureza corrompida, deseja fazer. E essa natureza, ela não pode jamais se inclinar para Deus, para as coisas de Deus, para a lei de Deus. Isso nós já vimos. E temos visto então que o homem natural, ele não quer ir a Deus. Lembra quando nós expomos sobre o livre-arbítrio, que eu falei, o verso-chave que eu preguei era: contudo, vós não quereis vir a mim, Cristo, para terdes vida. O começo o primeiro verso diz: olha, vocês examinam as Escrituras constantemente, porque vocês creem que nelas está a vida, e elas dão testemunho a respeito de mim. E aí é que ele arrebata assim: contudo, mesmo assim, vocês não querem vir a mim para ter vida. Por que eles não queriam? Porque a sua natureza era corrompida. E mais do que isso, eles não poderiam ir. Mas mesmo que pudessem ir, eles não iriam querer. Eles não queriam. E assim também eles não podem cumprir a lei. E agora? E agora? Como é que fica? Olha a situação. Pela lei ninguém é salvo. Deus exige o cumprimento da lei perfeito. Tropeçou numa vírgula, réu de toda a lei. Nascemos mortos em delitos e pecados. É muita coisa ruim sobre a gente. Não, mas há uma válvula de escape. Perdão dizer dessa maneira. A lei nos aponta para a necessidade de um Redentor, e veio um Redentor. Tudo bem, que legal. Então o que eu tenho que fazer? Crer nesse Redentor. Legal, nós podemos? Naturalmente não. Naturalmente não. Mas eu disse que eu ia falar a respeito do Evangelho. O Evangelho é a boa nova de Deus. E a boa nova de Deus nos diz o seguinte: o Evangelho é o que Deus fez por nós, e não o que nós podemos fazer por Ele. O Evangelho é a salvação que Deus nos deu. O Evangelho é a não condenação que Deus deixa de nos dar. É o que Ele fez.
Mas Ele não faz apenas isso, não para apenas nisso. Deus faz a sua obra completa. Ele não fez uma possibilidade, como a maioria das igrejas ensinam. Cristo não veio à terra criar uma possibilidade de você talvez crer nele, para talvez ser salvo, se você não pecar mais depois de crer nele. Além de tudo, vejam quanto CCC tem nesses evangelhos que não são bíblicos. Cristo Jesus, Deus nosso Pai, Ele faz uma obra completa. Ele veio salvar. Jesus é o Salvador do seu povo. É isso que o nome dele significa isso. Salvador do seu povo, Jesus. O Emanuel, o Deus conosco, o Deus que veio nos resgatar. E o que Ele veio fazer, Ele de fato fez. Ele não criou possibilidade. Paulo diz o seguinte: é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Aquilo que nós não podemos fazer, o Evangelho nos concede. Deus fez por nós, não é o que nós fazemos. Mas quando chega na parte do que nos é exigido a partir do Evangelho, que é crer, que nós não podemos naturalmente, novamente há a graça e a misericórdia de Deus em conceder, em dar. Ele efetua em nós o querer e o realizar. Veja o seguinte. Agora eu chamei a atenção para lá, agora. Qualquer coisa grita com a gente. Veja o seguinte. Deus exige de nós a fé em Jesus Cristo. Deus exige de nós o arrependimento. Deus exige de nós o uso diligente dos meios exteriores que nos comunica a bênção da redenção que Ele alcançou por nós. Então, primeiramente, vamos ver essa questão de ter fé em Jesus. O único objeto da fé é Cristo. Nada mais é digno ou necessário, dizendo o pastor Hélio Clemente. O único objeto da fé é Cristo. A nossa fé tem que ser totalmente em Cristo, depender totalmente de Cristo, estar deitada, debruçada, depositada somente em Cristo. É o solos Cristos. Nada mais, não se acrescenta nada mais. Porque até o ter fé em Cristo, como nós vamos ver, ele traz consigo consequências reais. E isso é diferente de fé em Cristo mais alguma coisa. Não, você tem que ter fé em Cristo e dar o dízimo. Porque se não der o dízimo, em muitos lugares você é dito que perde a salvação. É fé em Cristo e usar um determinado tipo de roupa. É fé em Cristo mais alguma coisa. E aí você já fez uma mistura satânica. Deus não divide de forma alguma a sua glória. A única coisa que é necessária e nada mais é digno é o nosso objeto da fé, que é Cristo. Veja o que diz em Atos: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Deus faz as coisas de modo, sempre Ele faz as coisas de modo que o seu nome seja mais glorificado com aquilo que Ele fez. Deus não economiza na glória ao seu nome. Tudo que Ele faz, todos os seus atos, são para extrair o máximo de glória ao seu nome. De tal maneira que sempre que você eclipsa a glória do nome dele por algum motivo, você está indo contra os desígnios de Deus. E isso é muito sério. Então Deus faz as coisas sempre para que o seu nome seja mais glorificado. Ele faz as coisas de um modo que nós tenhamos uma dependência completa, total nele. Você não segura Deus numa mão e se agarra em outra coisa. Você se solta de tudo e se lança nele.
Ele não divide a sua glória. E quanto mais nós dependemos dele, quanto mais nós temos entendimento que dependemos totalmente dele e plenamente dele, mais nós vamos nos satisfazer nele e mais nós vamos glorificar o seu santo nome. Você sabe agora que não depende nada de você. Não estou dizendo que você não precisa mais orar, que você não precisa mais trabalhar, você vai fazer todas essas coisas dependendo dele. E aí em todas essas coisas, o nome dele vai ser glorificado. Com relação à salvação, você depende única e exclusivamente da obra dele, do mérito dele, da graça dele, do chamado dele. E você descansa exclusivamente nele. Por isso que nós podemos dizer que temos certeza na salvação. Vejam isso. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: vocês são orgulhosos, vocês são soberbos, vocês são presunçosos, porque vocês dizem que estão salvos e que não perdem essa salvação. Isso é presunção. Veja bem, se a minha salvação depende de mim, primeiro, que eu nem estaria salvo em momento algum. Segundo, que eu perderia ela no exato momento em que fosse dito: ó, você está salvo. Perdi. Quem crê que pode perder a salvação, não tem confiança em Cristo. Porque não é que nós somos soberbos, nós sabemos que nós não somos dignos de, sabemos que não merecíamos, foi nos dado algo que nós não merecíamos. Nós não podemos fazer nada a mais para deixar de merecer. Nós já não merecíamos de maneira alguma. De maneira alguma. Agora, a nossa confiança está, que a nossa segurança está exatamente fora de nós. Lembra de Lutero? O Evangelho é totalmente fora de você. É Cristo que nos segura. Nós estamos, lembra que Cristo falou? Nas mãos do seu Pai, e de lá ninguém pode arrebatar. Nem mesmo você, nem você mesmo pode se arrebatar. Porque você é alguém está incluso em ninguém. Lembra dessa brincadeira? Se é ninguém e ponto final. Essa é a certeza, a confiança que nós temos. Agora veja, não podemos obedecer à lei por nós mesmos. Não podemos crer sozinhos, por nós mesmos. A fé que salva, diz o pastor Hélio Clemente. Hoje eu usei bastante ele porque ele falou isso de uma maneira muito legal. A fé que salva, ela é um dom de Deus. E olha, eu gostei disso. Ela é privativa dos cristãos sinceros e infundida pelo Espírito Santo de Deus. O que significa isso? A fé que salva é dom de Deus, é dom gracioso, é algo que Deus deu, não está em nós. Você não tem dom natural. Todo dom e boa dádiva descem do alto. A fé é um dom de Deus, ela é privativa dos cristãos. O que significa isso? Que ela é só dos cristãos sinceros. Essa fé, esse dom não foi dado a todos. Deus não dá um dom para alguém que não vai usar. Ela é privativa dos cristãos sinceros e infundida. O que é infundida? Derramada. Desceu sobre eles o Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ninguém sabe para onde vai. Desceu, foi infundida, foi colocada. Esse dom foi dado, colocado, infundido em você pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 14, que diz da fé salvadora. Olha que bacana. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, ela é a obra do Espírito é a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. Viram? É a obra que o Espírito de Cristo faz no coração deles. E é comumente operada pelo ministério da palavra. O que significa isso? Ela vem pelo ouvir, a fé é pelo ouvir. Pelo qual também
bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Os outros meios de graça fazem com que ela seja fortalecida. Nós não podemos obedecer perfeitamente à lei. Cristo nos imputou a sua justiça. Olha o que é Evangelho. Nós não podemos obedecer, mas Ele imputou a sua justiça. Nós não podemos crer sozinhos. O homem natural não quer as coisas de Deus, não procura Deus, não busca Deus e nem pode querer. Mas Cristo nos diz o seguinte: sem mim nada podeis fazer. Isso é a boa nova, é o Espírito Santo que efetua o querer e o realizar. Nós não podemos nos sustentar sozinhos na nossa caminhada, nós não podemos aguentar de pé sozinhos, mas a nossa fé é fortalecida pelos meios de graça. Quais são os meios de graça? Os sacramentos, a oração, a pregação da palavra. Olha o que Paulo diz em Efésios: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Veja, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é a fé que salva, é a graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? Graça é óbvio que não vem de nós. A fé também não vem de nós. Ela é dada. Não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Quando você está diante de Deus, quando nós estamos diante de Deus, nós não podemos nos gloriar. Cada um de nós foi salvo pela mesma medida de graça. Cada um de nós foi salvo porque recebeu o dom de fé, o mesmo dom. E não podemos olhar nem meio assim de lado para aqueles que não são salvos, porque a única diferença que há entre você e um réprobo é a graça de Deus. Está submetido ao beneplácito de Deus. O que é beneplácito? O querer próprio de Deus, o bem-querer de Deus em salvar. E antes que alguém diga: mas isso é injustiça, lembra que a nossa justiça é corrompida. E lembra que Paulo disse o seguinte: o vaso vai olhar para o oleiro e dizer: por que me fizeste assim? Seja o homem sempre mentiroso diante de Deus. O seu Evangelho é Deus nos salvando sozinho. É Deus nos salvando sozinho. Nós não colaboramos. Não tem nem aquela historinha: nós estendemos a mão. Não estendemos a mão. Morto não estende a mão. Aí um bom mineiro vai dizer assim: mas é morto espiritualmente. Morto em delito e pecado, inimigo de Deus. Não quer, não estende mão alguma. É Deus que vem e nos arrebata, que dá o dom. O Evangelho então é Deus nos salvando sozinho pela vida e obra de Cristo, em nosso lugar, nos dando, nos concedendo aquilo que a lei exige, nos dando, nos concedendo a própria fé para crer, mas também vem dele, conforme o seu propósito. Isso é obra do Espírito Santo. Então, em todos os elementos, até chegar num momento nosso de santificação, aonde você sim aí vai colaborar com Deus, que você foi regenerado, se arrependeu, fez tudo aquilo que recebeu como dom de Deus. Até ali é Deus agindo totalmente, nos atraindo em laços de amor. A partir dali é que a gente divide. O Espírito Santo nos auxilia a mortificação da carne, até o momento que Ele vai fazer de novo algo que nós não podemos fazer, que é nos revestir de incorruptibilidade, na glorificação. A fé nos é dada para crermos em Jesus, o único e suficiente caminho para a salvação. É Cristo que nos dá a vida eterna. Nos dá. Ele é a vida, Ele é a própria vida. Ele se dá a si mesmo. Ele se entrega a si mesmo. De tal modo que só possui vida aquele que possui Cristo. Ele é a vida. Só possui vida aquele que está nele. E Ele
está em nós. Olha o que ele diz lá em João, que eu já falei: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Veja, nós encontramos Cristo nas Escrituras, encontramos Cristo pelas Escrituras, de tal maneira que nós devemos ter um conhecimento verdadeiro de Cristo. Está aqui, está disponível. Não é um mistério que nós temos que ir atrás de um oráculo, de um guru. Não é um negócio que nós temos que ir para um alto de um monte e ficar numa posição lá, sei lá, de lótus e coisa, e meditando, esvaziando a mente. Ou, como alguns dizem dentro de igreja, procure Deus dentro de você. Não. Nós encontramos Cristo nas Escrituras. Elas nos revelam a Cristo. Nós devemos ter um conhecimento verdadeiro dele. E um conhecimento verdadeiro de Cristo, então, obviamente, logicamente, depende do conhecimento das Escrituras. Isso é claro, isso é límpido. Nós não podemos crer em qualquer Cristo inventado, em qualquer Cristo deturpado, em qualquer Cristo que não passa de um ídolo. Nós devemos ter o conhecimento do Cristo das Escrituras. Foi o próprio Cristo que disse: quem crer em mim, como diz a Escritura. Nós temos que crer nele, como a Escritura diz. Não é o que nós achamos, não é o que eu falo para vocês. O que eu falo para vocês, vocês têm que conferir nas Escrituras. Se não bater, vocês têm que vir em amor me corrigir. Se bater, você tem que glorificar a Deus. Não precisa fazer nada comigo, não. Mas tem que ser conforme as Escrituras, porque aí sim, do seu interior fluirão rios de água viva. É essa fé que traz o arrependimento, outra coisa que é exigida de nós. O regenerado, ele enxerga o reino. Aquele que foi renascido, e renascer é algo que tem que vir de fora, alguém tem que fazer isso por nós, o novo nascimento. Ele enxerga o reino, ele enxerga um Deus santo, ele enxerga a sua lei santa, ele enxerga as demandas, ele enxerga o seu estado, ele enxerga as suas debilidades, ele enxerga a sua condenação que não tarda. Quem leu o Peregrino, quando o cristão ele encontra com o evangelista, ele foge da cidade que ele está, porque ela vai ser destruída, e ele foge para a cidade celestial. Então ele entende que a sua condenação não tarda. Ele não espera assim: tem muito tempo ainda. Não, ela é iminente. Eu não sei quando vai ser o meu último suspiro. Eu não posso brincar com essas coisas. Ele sabe que Cristo é o único e suficiente Redentor. Ele sabe da obra que Cristo fez em seu favor, e ele enxerga o perdão que é oferecido, porque ele foi regenerado. O arrependimento, veja bem isso, o arrependimento é fruto de crer nestas coisas. O arrependimento é fruto de crer em Cristo. Porque se você não crer, você não vai se arrepender. E usar só a palavra se arrepender, sem expor as demandas de Deus, a salvação em Cristo Jesus, que arrependimento é esse? Você está arrependido do quê? Essa fé faz o crente usar diligentemente todos os meios exteriores pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção. Eu vou falar um pouquinho mais à frente de novo da fé, né? Eu vou linkar de novo o arrependimento e a fé. Nós vamos trabalhar mais isso, que a gente ainda não viu a questão 86. Mas essa fé, vamos falar agora dos meios exteriores. Quais são os meios? Nós já falamos: sacramentos, oração, adoração, comunhão. Veja, essas coisas elas são inseparáveis. Elas são parte da salvação e parte para a evidência da salvação. O arrependimento é parte para a salvação necessária. O arrependimento ele pode se dar através desses meios de graça. A pessoa às vezes ela começa a se envolver com Deus, com as coisas de Deus, mas ela é salva no momento posterior. O vento sopra onde quer. Eu sempre gosto de usar o exemplo daquela senhora que ouviu mais de 20 anos o Lloyd Jones pregar. Não era
o Alberto era para mim um dos maiores expositores bíblicos, ou seja, não depende da retórica humana. Num culto muito bem arrumadinho, mais de 20 anos ouvindo ele, até que um dia ela pegou no braço dele chorando e disse: hoje eu me converti, hoje eu entendi, hoje a minha única e suficiente salvação é em Cristo Jesus. Então, por isso, essas coisas são inseparáveis. E elas são também uma evidência da salvação. Você se batiza como uma evidência da salvação. Você participa da adoração e da comunhão dos irmãos e da Santa Ceia como uma evidência de salvação. A fé, ela não traz a salvação. Não quero escandalizar vocês, mas prestem atenção nisso. A fé, ela não traz a salvação. Nós não podemos errar nisso. A salvação é que traz a fé. A salvação traz a fé. E a mesma salvação que traz a fé, ela traz também o arrependimento. Você não... Entendam isso, é quase que lógico. Assim como o novo nascimento, ele precede a conversão. Exemplo fácil para isso. Uma criança nasce, ela chora porque nasce ou ela nasceu porque chorou? Ele já foi salvo, ele já foi dado a fé, ele já nasceu de novo, agora ele pode ver o reino. Antes ele não podia ver. E aí nesse momento, claro, nós não podemos botar uma ordem toda, ele crê e se arrepende. O novo nascimento precede a salvação. Depois que a pessoa é nascida de novo, ela consegue se arrepender. Mas a fé não traz essa salvação. Essa salvação trabalhando no homem é que vai trazer a fé. Isso só ocorre naqueles que são regenerados. Não ocorre no homem natural. Essa fé em Cristo e em sua obra nos faz com que nós nos apropriemos da graça de Deus. Agora note o seguinte: da graça que nos deu a fé. A graça, ela nos dá a fé. A graça, ela nos regenera antes. E pela fé que foi gerada pela graça, nós nos apropriamos dessa graça. Parece louco, mas acho que os irmãos estão conseguindo compreender. Antes de nascer, você não pode ter fé. Veja, Jesus, ele não é um mero exemplo para nós. Jesus é o nosso Salvador. Em muitos lugares Jesus tem sido feito só um mártir. Ele não é um mártir, ele é o nosso Salvador. Veja, ter fé nele não é correr atrás de milagre, não é correr atrás de prosperidade, não é correr atrás de resolução de problema, não é correr atrás de libertação de demônios. Ter fé é crer nele e crer no que ele fez. Ele mesmo disse o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal. Parece que eu vejo às vezes Cristo dizendo isso. A gente lê e a gente lê meio seco, né? Eu vejo isso aqui meio com uma ironia. Eu vejo as pessoas pedindo um milagre para Cristo. Ele, uma geração má e adúltera, me pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal de Jonas. E é esse o sinal que nós temos. Esse é o sinal que nós dependemos. Esse sinal deve nos bastar. Não tem esse papinho como alguns falam, que o Evangelho acontece. O Evangelho acontece antes da fundação do mundo. Esse propósito desemboca lá no Calvário, quando Cristo morre. Esse é o sinal que foi dado, o sinal de Jonas. 3 dias no interior do peixe, assim como Cristo Jesus. 3 dias na morte. O que é fé em Jesus Cristo? Fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora. Preste atenção nos termos, eu vou dar ênfase em alguns termos. É uma graça salvadora. É um favor imerecido que salva. É algo que recebemos para a salvação. É uma dádiva dada sem mérito. Observar os termos, não dá para falar de fé
sem enfatizar que ela é totalmente um dom gratuito de Deus. É o resultado da salvação. A fé é o resultado da salvação. Quem nele crê não é julgado. Quem nele crê já foi regenerado para a salvação, por isso recebeu fé, por isso creu. Vou repetir. Quem nele crê já foi regenerado para a salvação, por isso recebeu o dom da fé e por isso creu. Quem crer e for batizado será salvo. Só crê quem foi regenerado. Quem foi regenerado crê, porque Paulo diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começa a obra para levar a termo. Não tem historinha de graça preveniente. Não vem uma possibilidade para você crer ou rejeitar. Você é regenerado. Você já foi, o processo de salvação já foi feito. Você já foi eleito. Você recebe o dom da fé. E aí você tem fé. E se arrepende. E é justificado. E vive em santidade e santificação, aguardando a glorificação. A obra que ele começa, ele termina. Não são possibilidades. A palavra recebemos, ela é usada porque Cristo é oferecido na Bíblia como uma dádiva. Ele é dado àqueles que estão sem esperança em si próprios, nada tendo e nada sendo, nos diz o teólogo Van Horn. Veja, a importância de entender que recebemos fé e salvação é de suma importância, senão você bagunça o negócio, senão você acha que é mérito, mas nós recebemos. Se tomarmos a fé, tomarmos ela como um mérito para a salvação, ela se torna então uma obra. E é isso que defendem os arminianos. Os arminianos dizem que o seguinte, que Deus, antes da fundação do mundo, Ele viu aqueles que iam crer. E eles não têm vergonha nenhuma de dizer que a eleição é condicional. A eleição está condicionada à fé da pessoa. Isso é uma obra, tem que ser uma obra. E aí por isso ele elege. Veja, o arminiano ele consegue dizer que a salvação é pela graça, mas a eleição é por obra, é por mérito. Isso é terrível. E aí eles ainda vêm escrever livros do mal do calvinismo, o medo que o calvinismo causa, a tragédia do calvinismo, o Deus sem amor do calvinismo. Misericórdia. Calvino era só mais um miserável pecador como nós, que fez uma coisa durante a sua vida além de pecar como nós. Pecar como nós. A outra coisa que ele fez é o que nós deveríamos fazer. Apontou para Cristo. Nós possamos nos espelhar nos exemplos, não só dele, mas de Knox, de Lutero, de Agostinho, de tantos homens. Beza, se nós ficássemos falando, ficaríamos a noite inteira aqui falando. Veja, a salvação iniciada no tempo, né? A salvação, ela é iniciada na regeneração dada aos eleitos, gera a fé, e esta fé produz as boas obras, aquelas boas obras que Paulo diz lá em Efésios 2:10, que são predestinadas para aqueles que são salvos. Olha só o que ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus nós temos que entender como regenerados para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou. É o mesmo termo que está anteriormente como predestinação, para que andássemos nela. Ou seja, as boas obras foram predestinadas, assim como você para ser filho. As boas obras na vida do crente são consequências da salvação. Não são um mérito para ser salvo, não são algo para acrescentar. E a mesma fé que é dom não pode ser algo que Deus viu antes. De fato, Deus viu que nós teríamos fé. Eu tenho que concordar um pouquinho com o pessoal da Armênia. Deus viu. Porque o futuro não existe.
mas existe na mente de Deus que determinou o futuro. E aquele que determina vê. Então ele não vê que você creria, ele determinou que você creria. Então ele viu que você ia ter fé, por causa da determinação. Porque ou você crê que fé é dom, ou você crê que é mérito. Não tem meio termo. O Hélio Clemente ainda diz, mais uma vez, maravilhosamente assim, por isso, a fé salvadora ela é cristocêntrica em toda a sua concepção. A fé salvadora ela vem de Cristo, é por meio de Cristo, depende de Cristo, é através de Cristo. Ele continua, Cristo é o autor e consumador da fé. Autor e consumador, entendam isso. O que significa ser autor? É que ele cria. O que significa ser consumador? É que consuma, que faz, que estabelece, que leva a termo. Não tem espaço para nós, independente de Cristo. Cristo é o autor e consumador da fé. Sem Cristo não há salvação. Sem salvação não há fé, pois a salvação precede a fé e o arrependimento para a vida. Por fim, vamos ver o seguinte: a salvação que recebemos, ela inclui 4 coisas. Primeira, o livramento da maldição da lei. Isso é glorioso. A lei ela nos condenava. A lei ela nos condenava, mas Cristo recebeu esta punição. E veja o seguinte: Cristo recebeu essa punição não somente em nosso lugar. Sabe quando você tem que ir você tem 2 filhos. Aí você pede para o Joãozinho, Joãozinho, vai na farmácia para mim. Aí o Joãozinho diz o seguinte: eu não posso, Maria pode ir no meu lugar. Não foi assim com Cristo. Não é que nós teríamos que passar por uma morte terrível, nós teríamos que passar e Cristo simplesmente vai no nosso lugar. Não, deixa que eu vou. Não é simplesmente isso. Ele não só vai no nosso lugar, mas Ele vai carregando os nossos pecados. O bode expiatório era feita uma oração para que ele fosse para fora do arraial carregando as iniquidades. Nos lombos do Cordeiro de Deus estavam os nossos pecados. Houve o que? Imputação. Os nossos pecados e transgressões foram imputadas em Cristo, a tal ponto de a Bíblia chamar o justo e santo de se fazer maldito em nosso lugar. Então não é só que Ele foi em nosso lugar, Ele não é só um exemplo, Ele não só disse, não, deixa que eu vou, tá sussa para mim. Não foi isso que Ele fez. Se fosse assim, não teria aquele drama no Getsemane. Segundo lugar, livramento do domínio do pecado. Antes nós só podíamos fazer livremente o que a nossa natureza caída permitia, que era o quê? Pecar. Mas agora nós fomos num outro estado. Uma vez regenerados, a nossa natureza nos auxilia, essa nova natureza, ela nos auxilia a mortificar o pecado, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Você não é mais escravo do pecado, você continua sendo pecador, mas agora você pode mortificar o pecado, você pode lutar contra, você pode querer algo diferente. Colocando no outro termo, Agostinho ensinou isso, e depois vários, Lutero trabalhou isso muito bem. O homem criado por Deus, Adão, ele podia pecar e não pecar. Após a queda, todo homem só pode pecar. Após a regeneração, o homem novamente pode pecar e não pecar. E nós aguardamos a glorificação. Entenda, a salvação não é para nos levar até Adão, é para nos levar à imagem de Cristo. E aí seremos como Ele é, nos diz 1 João. E qual é o estado de Cristo? Que é o estado que nós devemos ansiar. Nós não devemos ansiar a glória porque não vai ter problema. Nós não devemos ansiar a glória porque é um lugar que mana leite e mel. Um dos principais motivos que nós devemos ansiar a glória é que nós seremos iguais a Cristo. Nós não poderemos pecar. Revestidos de incorruptibilidade. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. E eu acho difícil, sem o entendimento disso, um cristão autêntico. Terceiro, a justificação. De novo vamos falar sobre imputação. Sendo achado nele,
não tendo, como diz em Filipenses, não tendo justiça própria que procede da lei, qualquer obediência que você faça vai ser a lei. Tudo que você faz de boa obra vai ser obediência à lei, né? Então, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Houve novamente imputação. A obediência perfeita de Cristo nos é imputada. Se fôssemos apenas perdoados, estaríamos naquele estado, como eu já falei para os irmãos, de Adão. Se Deus, em Cristo Jesus, apenas nos perdoasse, beleza. É isso que muita gente ensina, hein? Meio tortinho, mas ensina por aí. Os nossos pecados foram perdoados, Cristo levou os nossos pecados. Beleza, estou no estado de Adão. Pequei, caí da graça. Aí nós poderíamos cair. Mas pela fé nós fomos justificados, declarados justos em Cristo Jesus. Quarto e último, a graça. A graça. O não dar o que merecíamos, condenação, e dar o que não merecíamos, que é a justificação que nós vimos agora. Isso nos dá esperança. Essa é a nossa grande esperança. Essa é a grande bênção da vida, que é a esperança da bênção da glória. Note o seguinte: se nós fôssemos levados até o estágio de Adão, somente perdoados os nossos pecados, na glória não entra injusto. Nós teremos um problema. Como é que nós vamos entrar? Tá, perdoa os meus pecados, né? Limpou aqui, como alguns pastores eu já ouvi dizer, ganhamos uma folha em branco. Beleza, ganhar a folha em branco, o que nós fazemos com a nossa natureza pecaminosa? Pega uma caneta e começa a escrever os nossos erros, e vamos fazer, e vamos pintar o negócio todo. Ninguém entraria. Ninguém entraria. Mas nós fomos justificados em Cristo, declarados justos, de tal maneira que a graça nos dá a esperança da bênção da glória. Lá só entra justos, e Cristo nos justificou. Não temos justiça própria, mas a que vem dele, assim como a graça vem dele, assim como a fé vem dele. Como é bom entender a nossa miséria, porque entendemos a misericórdia, e aí Cristo fica doce, a lei fica doce. Gostaria de deixar, para encerrar, uma última palavra sobre fé salvadora, porque nós devemos e podemos descansar na nossa fé em Cristo Jesus, mas às vezes nós vacilamos na nossa fé, nós temos problemas, nós temos dificuldades, não é todo dia que nós estamos radiantes. Quando os problemas nos esmagam, às vezes nós nos dobramos de joelhos, mas às vezes nós demoramos a nos dobrar, às vezes nós nos sentimos fracos, às vezes nos sentimos abandonados por Deus, às vezes sentimos que nós abandonamos Deus por alguma maneira. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14, ainda parágrafo 3. Essa fé varia quanto ao grau. Ela pode ser fraca ou forte. Ela pode ser muitas vezes e de muitos modos atacada e enfraquecida. Mas ela alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da nossa fé. Queridos, a fé é dom. Nos é exigido fé em Cristo. Isso é ter fé em Cristo, é saber que é dom. Saber que nós recebemos a medida da fé que era necessária. E saber que aquele que começou a boa obra vai levar a termo. Nós estamos guardados nele. Veja, nós nos mantemos salvos, não é pela fé, é pela graça. A graça é que mantém a nossa fé. Por isso às vezes ela vacila, mas a nossa confiança é em Cristo. Já pensou se dependesse de nós, do nosso nível de fé, o nosso espiritômetro está lá em cima para sermos salvos? Misericórdia. E aí você vê uma bobada dizer que é subidor de monte, que ele tem fé para você. Se você não tiver fé, deixa que ele ora por você. Eu não quero a fé de nenhum caboclo, não.
Eu quero a fé que é dom de Deus. E a gente recebeu. Ela pode ser pequenininha, como uma semente de mostarda. Nota o seguinte, é a menor semente, mas não é a menor coisa que tem no mundo. Deus podia ter dito que a fé é um grão de areia, mas o grão de areia é estéril. A nossa fé não é estéril. Pela graça de Deus, aquela pequena semente pode virar uma grande árvore de mostarda. Vamos ficar em pé. Vamos glorificar a Deus. Ele exige de nós, para escaparmos da sua ira e maldição, fé em Cristo. E hoje eu espero que nós tenhamos entendido um pouco mais o que é fé em Cristo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Tu não nos deixou entregues à própria sorte. Obrigado, Senhor, porque após a queda Tu não nos deixou mortos em delitos e pecados. Obrigado porque Tu não nos deixou à própria mercê e nem nos deixou alguma maneira para que nós tivéssemos que fazer alguma coisa, pudéssemos fazer alguma coisa, porque nós seríamos, em primeiro lugar, nós não conseguiríamos, e em segundo lugar, se conseguíssemos, seríamos orgulhosos. Mas Tu faz as coisas de maneira perfeita para obter a maior glória possível, de tal maneira que a nossa salvação, o que é exigido de nós é que tenhamos fé em Cristo Jesus e na Sua obra. E assim como isso nos foi dado por graça, essa própria fé, a fé propriamente dita, ela é dada, é um dom, uma dádiva Tua para nós através do Teu Santo Espírito. Senhor, obrigado. Glorificado seja o Teu santo nome. Entendendo essas coisas, fica fácil entender Paulo dizendo: ó profundidade, que riqueza, Senhor, que sabedoria. Oh Pai, pessoas dizem que nós, mortais, inventamos a Tua palavra, inventamos a Tua pessoa. Quem era o louco que ia inventar um livro e um Deus a qual nos condena completamente, que nos diz que nós estamos totalmente perdidos? Qual mortal que ia imaginar um Deus que faz tudo, que age completamente, que é o Emanuel, que se envolveu, que veio nos salvar e nos salvou de fato, e vai voltar para nos buscar? Senhor, muito obrigado pela Tua santa palavra, obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua graça, misericórdia e fé, obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, amém.